Imagine descobrir que toda a sua vida foi construída sobre uma verdade incompleta. Que a história que te contaram desde criança esconde algo muito maior. Agora imagine perceber que mesmo tentando fugir do seu passado, ele continua te chamando de volta. Essa é uma das razões pelas quais a história de Moisés nunca perde força. Ela começa de forma silenciosa, quase simples, mas carrega uma tensão que cresce a cada decisão tomada. Talvez você já tenha sentido que nasceu em um lugar errado, em uma situação que não escolheu, cercado por limites que parecem impossíveis de quebrar. Moisés nasceu exatamente assim, em um tempo em que o povo hebreu vivia sob a escravidão mais cruel do Egito, forçado a trabalhos pesados, sem identidade, sem esperança e sem futuro. O faraó, temendo o crescimento dos israelitas, ordena algo impensável. Todo menino hebreu deveria morrer ao nascer. É aqui que a história já começa a nos confrontar com uma verdade dura. Grandes libertações quase sempre começam em cenários de extremo sofrimento. A mãe de Moisés, movida por um instinto de proteção e fé, toma uma decisão que muda tudo. Em vez de aceitar o decreto, ela coloca o bebê em um cesto e o lança no rio Nilo. Não como um ato de desespero, mas como um gesto de confiança. Estudos sobre comportamento humano mostram que em situações extremas, decisões guiadas pela esperança tendem a redefinir completamente o futuro. Esse momento não é apenas um detalhe da história. É o primeiro sinal de que algo extraordinário está em movimento. O que ninguém poderia prever é que o próprio rio usado como símbolo de morte se tornaria o caminho da salvação. A filha do faraó encontra o bebê e, contrariando toda a lógica política e cultural, decide criá-lo como seu próprio filho. Moisés cresce dentro do palácio, cercado por luxo, educação e poder, mas carregando dentro de si uma identidade dividida, hebreu de nascimento, egípcio por criação. Esse conflito interno é algo extremamente humano. Quantas vezes nos sentimos divididos entre quem somos e quem esperam que sejamos? Com o tempo, essa tensão se torna insuportável. Ao ver um egípcio maltratando um hebreu, Moisés reage impulsivamente e acaba tirando a vida do agressor. Esse ato marca um ponto de ruptura. Ele percebe que não pertence totalmente a nenhum dos dois mundos. Consumido pelo medo e pela culpa, Moisés foge para o deserto de Midian. E aqui existe uma lição poderosa. Muitas vezes, quando erramos, acreditamos que nosso propósito acabou. Mas na narrativa bíblica, o deserto nunca é o fim. Ele é o lugar da transformação. Anos se passam. Moisés constrói uma nova vida como pastor, longe do poder, longe do conflito, longe das expectativas. Até que algo acontece. Algo que quebra a rotina. Uma sarça em chamas que não se consome. Esse detalhe é fundamental. O fogo representa a presença divina, mas o fato de não consumir a planta simboliza um chamado que não destrói, mas transforma. Quando Deus chama Moisés pelo nome, ele não chama um príncipe, nem um guerreiro. Ele chama um homem comum, cheio de dúvidas. Moisés questiona, hesita, tenta se esquivar da missão. Ele diz que não sabe falar bem, que não é capaz, que ninguém vai acreditar nele. Essas objeções revelam algo profundo sobre a natureza humana. Segundo estudos em psicologia cognitiva, o medo da rejeição e da falha é um dos maiores bloqueios para a ação. Mesmo assim, Deus responde com uma afirmação que ecoa até hoje: eu estarei com você. Essa promessa se torna o alicerce de tudo que vem depois. Depois de anos escondido no deserto, Moisés recebe uma ordem que vai contra tudo o que ele construiu para se proteger. Voltar ao Egito não era apenas retornar a um lugar físico, era enfrentar o passado, o erro que cometeu, o medo de ser rejeitado e a possibilidade real de morrer. Esse detalhe torna a história ainda mais poderosa, porque mostra que o chamado não ignora nossas feridas. Ele nos leva diretamente até elas. Moisés não volta confiante. Ele volta inseguro, questionando cada passo. Por isso, Deus permite que Arão caminhe com ele.
Essa parceria traz uma lição fundamental. Grandes missões raramente são cumpridas sozinhas. Estudos sobre liderança mostram que apoio emocional e colaboração aumentam drasticamente a capacidade de enfrentar situações de alto estresse. Moisés precisava de alguém que falasse quando sua voz falhasse. Ao chegar diante do faraó, a tensão é imediata. Não era apenas um líder político. O faraó era visto como uma divindade viva, representante direto dos deuses egípcios. Quando Moisés diz, "Deixe meu povo ir", ele não está fazendo um pedido comum. Ele está desafiando o sistema religioso, econômico e social mais poderoso do mundo antigo. A resposta do faraó revela arrogância e desprezo. Quem é esse Deus para que eu obedeça a sua voz? A partir desse momento, a história entra em uma escalada dramática. As pragas não surgem como punições aleatórias. Cada uma delas confronta diretamente um deus egípcio específico, desmontando a ideia de que o Egito tinha controle sobre a vida, a natureza e o destino. O Nilo transformado em sangue atinge Hapi, o deus do rio e da fertilidade. Sem o Nilo, o Egito não sobrevivia. Essa praga atinge o coração da economia e da fé egípcia. As rãs, invadindo casas e palácios, confrontam Heket, a deusa associada à fertilidade. Os piolhos e moscas revelam a impotência dos sacerdotes egípcios, que não conseguem reproduzir esses sinais. Cada praga aumenta a pressão psicológica. Pesquisas modernas sobre tomada de decisão mostram que, quando líderes são confrontados repetidamente com perdas simbólicas e materiais, tendem a endurecer ainda mais suas posições para não demonstrar fraqueza. Isso explica por que o coração do faraó se torna cada vez mais resistente. A praga nos animais destrói a paz econômica do Egito. As úlceras expõem a vulnerabilidade física até dos sacerdotes. O granizo destrói plantações inteiras, algo devastador para uma civilização agrícola. A escuridão total por 3 dias atinge diretamente Ra, o deus do sol, considerado o mais poderoso. O Egito, que se via como luz do mundo, mergulha em trevas. Esse detalhe é profundamente simbólico. Quando o orgulho humano atinge seu limite, até aquilo que parecia intocável desmorona. Em meio a tudo isso, o faraó alterna entre promessas vazias e arrependimentos temporários. Ele cede por momentos, mas volta atrás assim que a pressão diminui. Esse comportamento reflete um padrão humano conhecido como arrependimento circunstancial, quando a mudança acontece apenas para aliviar a dor imediata, sem transformação real. Moisés, por outro lado, começa a amadurecer. Ele já não discute tanto. Ele obedece, mesmo quando não entende completamente. A última praga é anunciada com um peso diferente. A morte dos primogênitos não é apenas um castigo. É o colapso final de um sistema que construiu sua força sobre a opressão. A Páscoa surge nesse contexto como um marco de proteção, identidade e memória. O sangue nos umbrais das portas simboliza pertencimento e obediência. Estudos antropológicos mostram que rituais de memória coletiva fortalecem a identidade de um povo, e esse ritual passa a definir os israelitas por gerações. Quando o clamor ecoa por todo o Egito, o faraó finalmente cede, não por fé, mas por derrota. O povo é autorizado a sair. Mas a libertação ainda não está completa, porque sair fisicamente da escravidão é apenas o começo. A verdadeira liberdade ainda será testada no caminho. O momento da saída do Egito não é celebrado com alegria imediata. Ele é marcado por pressa, medo e incerteza. O povo hebreu sai às pressas, sem tempo para deixar o pão fermentar, carregando apenas o essencial. Esse detalhe aparentemente simples revela algo profundo. A libertação nem sempre vem acompanhada de segurança emocional. Muitas vezes, ela começa no meio do caos. Psicologicamente, mudanças abruptas geram ansiedade, mesmo quando são desejadas. E esse padrão aparece claramente nessa narrativa. Milhares de pessoas caminham juntas rumo ao desconhecido. Mulheres, crianças, idosos e animais.
Não havia mapas detalhados, nem garantias visíveis de proteção. Apenas a promessa de que Deus estava guiando cada passo. A coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite funcionam como símbolos poderosos de direção e presença constante. Estudos sobre comportamento humano mostram que sinais claros de liderança reduzem o pânico coletivo em situações de risco, e essa condução divina cumpre exatamente esse papel. Mas a libertação incompleta logo se revela. O faraó, tomado pelo orgulho ferido e pela perda econômica devastadora, muda de ideia. Ele reúne seu exército, carros de guerra e cavaleiros. O mesmo poder que havia sido humilhado agora decide perseguir aqueles que considerava sua propriedade. Esse momento cria uma das cenas mais tensas de toda a narrativa bíblica. O povo olha para trás e vê o exército se aproximando. Olha para frente e encontra o mar. Não há para onde correr. O desespero toma conta. A reação dos israelitas é imediata e extremamente humana. Eles questionam Moisés, reclamam, dizem que era melhor continuar escravos do que morrer no deserto. Esse comportamento reflete um fenômeno psicológico conhecido como aversão à perda. Mesmo uma situação injusta pode parecer mais segura do que a incerteza da liberdade. A escravidão era cruel, mas conhecida. O futuro era livre, porém assustador. Moisés, que antes hesitava tanto, agora se posiciona de forma diferente. Ele não oferece um plano estratégico humano. Ele oferece uma declaração de fé. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Essa mudança mostra o crescimento interno do líder. O homem que antes fugia, agora permanece. A maturidade espiritual se manifesta quando a confiança substitui o controle. O momento da travessia do Mar Vermelho é descrito com riqueza simbólica. O mar se abre, criando um caminho seco entre as águas. Independentemente das discussões históricas ou naturais sobre como isso ocorreu, o impacto narrativo é inegável. O impossível se torna caminho. Estudos sobre neurociência da fé indicam que experiências percebidas como milagrosas fortalecem drasticamente a coesão de um grupo e redefinem crenças limitantes. Para aquele povo, nada mais seria impossível depois disso. Os israelitas atravessam o mar passo a passo. Não foi um salto instantâneo. Foi uma caminhada de confiança. Cada passo exigia continuar acreditando que as águas não iriam se fechar. Esse detalhe é fundamental. A fé, na prática, raramente é um ato único. Ela é construída em pequenas decisões de continuar andando, mesmo com medo. Quando o exército egípcio tenta atravessar, o desfecho é rápido e definitivo. As águas retornam ao seu lugar. O símbolo é claro. Aquilo que ameaçava o povo não os alcança mais. A escravidão perde seu poder de perseguição. Esse evento marca não apenas uma vitória externa, mas uma mudança interna. Pela primeira vez, os israelitas veem com os próprios olhos que não pertencem mais ao Egito. O cântico que surge após a travessia não é apenas celebração, é afirmação de identidade. O povo começa a entender quem são e quem os conduz. A música e a celebração funcionam como ferramentas de fixação emocional da experiência. Pesquisas mostram que emoções intensas associadas a eventos marcantes aumentam a retenção da memória coletiva. Esse momento se torna fundacional para toda a história de Israel. Mas a jornada está longe de acabar. A liberdade conquistada no mar agora precisa ser aprendida no deserto. Porque sair do Egito é uma coisa. Tirar o Egito de dentro das pessoas é um processo muito mais longo. Depois da travessia do Mar Vermelho, seria natural imaginar que tudo se tornaria mais fácil. Mas a história toma um rumo diferente. O deserto surge não apenas como um espaço geográfico, mas como um campo de transformação interior. Sem muros, sem correntes e sem soldados, o povo agora precisa lidar com algo muito mais difícil do que a escravidão externa. A escravidão interna, aquela que vive nos pensamentos, nos medos e na memória. Os primeiros dias revelam isso rapidamente.
A água acaba, o calor é intenso, o silêncio do deserto começa a pesar, e o povo murmura. Reclama contra Moisés, contra Arão e indiretamente contra o próprio Deus. Esse comportamento não é sinal de ingratidão simples. Psicologicamente, ele revela um fenômeno amplamente estudado chamado estresse pós-opressão. Pessoas que viveram longos períodos sob controle rígido tendem a sentir ansiedade profunda quando precisam tomar decisões por conta própria. Moisés novamente se vê no centro da atenção. Ele clama a Deus e a resposta vem de forma prática: água da rocha. Esse detalhe é poderoso porque ensina algo essencial. A provisão não vem do lugar óbvio, vem de onde ninguém esperava. A rocha, símbolo de dureza e impossibilidade, se torna fonte de vida. Esse padrão se repete várias vezes na narrativa bíblica e reforça a ideia de que soluções extraordinárias surgem em contextos improváveis. A fome logo aparece, e com ela, novas reclamações. O povo começa a idealizar o passado. Dizem que no Egito havia comida, esquecendo convenientemente os chicotes e a opressão. Esse mecanismo é conhecido como memória seletiva. Em situações de desconforto, o cérebro tende a romantizar o passado para aliviar a angústia do presente. Esse detalhe torna a história ainda mais real e próxima da nossa experiência cotidiana. É nesse cenário que surge o maná, um alimento diário, simples, suficiente e temporário. O povo é instruído a recolher apenas o necessário para cada dia. Nada mais, nada menos. Essa regra não é aleatória. Estudos sobre comportamento humano mostram que a dependência diária quebra padrões de controle excessivo e ensina confiança progressiva. E maná não podia ser estocado. Isso forçava o povo a confiar novamente a cada manhã. Esse processo redefine a relação deles com Deus. Antes, eles viam milagres grandiosos. Agora aprendem sobre constância, sobre fidelidade diária, sobre depender sem garantias acumuladas. A exceção do sábado reforça o princípio do descanso, não apenas físico, mas mental. Um convite para parar, confiar e lembrar quem realmente sustenta a vida. O deserto também expõe conflitos internos. Brigas, disputas e inseguranças surgem. Moisés se sente sobrecarregado. A liderança começa a pesar. Seu sogro, Jetro, observa e oferece um conselho prático sobre delegar responsabilidades. Esse momento traz uma lição essencial sobre liderança saudável. Ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Estudos modernos em gestão confirmam que líderes que não delegam entram mais rapidamente em esgotamento emocional. Perpétua, a caminhada leva o povo até o Monte Sinai. O clima muda, o ambiente se torna solene. Trovões, relâmpagos e fumaça envolvem o monte. O povo sente medo. Pela primeira vez, eles não estão apenas sendo libertos, estão sendo preparados para se tornarem uma nação. A libertação sem estrutura levaria ao caos. Era necessário um código moral, social e espiritual. Moisés sobe ao monte. Esse ato simboliza separação e intimidade. Enquanto ele está lá, o povo sente a ausência e entra em pânico. Isso prepara o terreno para o próximo grande ensinamento da história: a dificuldade humana em lidar com o silêncio e a espera. O deserto ensina que nem toda resposta vem imediatamente. Algumas vêm com transformação interior primeiro. Essa etapa da jornada não é sobre milagres espetaculares, é sobre caráter, sobre aprender a confiar quando não há espetáculo, sobre entender que a liberdade verdadeira exige maturidade. O deserto não foi um erro de rota, foi uma sala de aula. Enquanto Moisés permanece no alto do Monte Sinai, algo começa a acontecer no acampamento que revela uma das maiores fragilidades humanas. O silêncio prolongado gera inquietação. A ausência de uma figura visível de liderança cria insegurança coletiva. O povo começa a sentir medo não de um inimigo externo, mas do vazio da espera. Esse detalhe é crucial para entender tudo o que vem a seguir. Estudos em psicologia social mostram que grupos submetidos à incerteza prolongada
tendem a buscar símbolos concretos de segurança, mesmo que esses símbolos sejam ilusórios. É nesse contexto que surge o pedido a Arão: faça para nós um Deus que vá adiante de nós. A frase carrega uma ironia profunda. Pouco tempo antes, aquele mesmo povo havia visto o mar se abrir, o exército egípcio ser destruído e o alimento cair do céu. Ainda assim, a necessidade de algo visível fala mais alto. Arão cede à pressão e constrói o bezerro de ouro. O ouro, que deveria representar gratidão e consagração, se transforma em idolatria. Esse episódio não é apenas um erro religioso. Ele é um retrato da tendência humana de substituir o invisível pelo controlável. Quando Moisés desce do monte carregando as tábuas da lei e vê a cena, sua reação é intensa. Ele quebra as tábuas. Esse gesto não é apenas de ira, é simbólico. A aliança foi quebrada antes mesmo de ser entregue plenamente. Os 10 mandamentos não eram apenas regras. Eles eram um fundamento para uma sociedade livre, baseada em responsabilidade, limites e dignidade. Pesquisas históricas e jurídicas apontam que muitos princípios éticos modernos têm raízes diretas nesse código moral. Os mandamentos abordam 2 dimensões fundamentais da vida humana: a relação com Deus e a relação com o próximo. Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar. Esses princípios não surgem para restringir a liberdade, mas para protegê-la. Sociedades sem limites claros tendem ao colapso interno. A lei surge como estrutura para sustentar a liberdade conquistada. Após o confronto, Moisés intercede pelo povo. Ele se coloca entre a justiça e a misericórdia. Esse papel de intercessor revela um amadurecimento completo de sua liderança. O homem que antes dizia não ser capaz, agora está disposto a sacrificar tudo pelo povo. Ele pede que Deus não abandone Israel, mesmo após a traição. Esse momento revela uma das mensagens mais profundas da narrativa. A misericórdia não ignora o erro, mas oferece restauração. Deus permite uma renovação da aliança. Novas tábuas são entregues. Esse detalhe é essencial. A história não termina no fracasso, ela continua na reconstrução. Estudos sobre comportamento humano mostram que processos de restauração após falhas fortalecem vínculos, quando acompanhados de responsabilidade e aprendizado. Israel não apenas recebe uma segunda chance, recebe uma identidade mais consciente de suas próprias limitações. A presença de Deus passa a ser simbolizada pela tenda do encontro. Um espaço móvel, acessível, que acompanha o povo em sua jornada. Isso reforça a ideia de proximidade. Deus não está apenas no monte, distante e inalcançável. Ele caminha com o povo. A liderança de Moisés se torna ainda mais marcada por humildade e intimidade espiritual. A Bíblia descreve Moisés como alguém que falava com Deus como quem fala com um amigo. Essa descrição não é poética apenas. Ela define o tipo de relacionamento que sustenta toda a caminhada no deserto. Com o tempo, o povo aprende, erra, amadurece e segue adiante. Moisés, porém, não entra na terra prometida. Esse detalhe carrega uma das lições mais difíceis da história. Nem todo líder vê o resultado final de tudo o que construiu. Moisés cumpre sua missão preparando o caminho para outros. Ele conduz, ensina, corrige e forma uma nação. Seu legado não está em uma conquista territorial, mas na transformação de escravos em um povo com identidade, fé e propósito. Do ponto de vista histórico, Moisés se torna uma das figuras mais influentes da humanidade. Do ponto de vista espiritual, ele representa o líder que aprende a confiar mais em Deus do que em si mesmo. Do ponto de vista humano, ele é alguém que falhou, duvidou, se irritou e mesmo assim foi usado de forma extraordinária. A história de Moisés termina, mas sua mensagem continua viva. Ela fala sobre libertação que vai além das correntes físicas. Fala sobre responsabilidade, escolhas e maturidade espiritual.
Fala sobre a dificuldade de viver em liberdade sem perder a direção. Fala sobre a necessidade de limites para que a vida floresça. E talvez a pergunta final que essa história deixa seja simples e desconfortável. Do que você precisa ser liberto hoje? Do medo, do passado, da culpa ou da necessidade de controle? Assim como Israel, todos nós atravessamos desertos antes de entender o verdadeiro significado da liberdade. E assim como Moisés, muitas vezes somos chamados não porque somos suficientes, mas porque aprendemos a depender. Essa é a história de um homem, de um povo e de uma jornada que continua ecoando, porque no fundo, ela fala sobre todos nós.